O xodó da professora. Quando eu era pequena, era assim que a turma chamava o menino ou a menina que parecia ser o favorito da professora. Em nossa lição de Bíblia de hoje, José era o favorito de 12 filhos. A Bíblia diz que seu velho pai, Jacó, amava José mais do que os outros, porque ele era o filho de sua velhice. Talvez houvesse outras razões também. Nós sabemos que José era um filho muito sábio e obediente, mesmo com apenas 17 anos de idade. E de acordo com Gênesis capítulo 27, nem todos os filhos de Jacó eram assim. Até onde sabemos, todos os filhos de Jacó eram pastores. Isso significa que eles cuidavam dos muitos rebanhos de animais de seu pai. Um dia, José foi enviado por seu pai para verificar 4 de seus irmãos. Eles estavam no campo com os rebanhos. A Bíblia diz que José tinha que trazer um relato honesto de seus irmãos. Mas José trouxe para seu pai um relatório do mal que eles faziam. Isso significa que eles estavam fazendo coisas muito ruins. O que era, não sabemos, pois há muitas maneiras de pecar. Desobedecendo aos pais, fazendo birra, talvez maltratando os animais, ou falando de forma rude uns com os outros, ou dizendo coisas sujas. Há muitas maneiras de pecar, mas há uma punição eterna. A punição para o pecado é que fomos separados de Deus para sempre. Sabe, você pode olhar para outra pessoa e dizer, pelo menos eu não faço o que eles fazem. Mas lembre-se, Deus nos vê a todos como pecadores, e ele viu o que os filhos de Jacó estavam fazendo, mesmo que não saibamos o que era. Quando José trouxe o relatório de volta para seu pai sabia que era verdade, pois José era honesto. Ele era um filho que amava obedecer e agradar seu pai, um filho em quem se podia confiar. Jacó amava tanto esse menino que fez um casaco especial com muitas cores só para José. Era um casaco como o que um filho de rei usaria. Sabe, provavelmente era fácil para Jacó amar José, porque José era um filho sábio e obediente, e o filho de sua velhice. Deus ama você e eu mesmo quando nos vê imundos em nosso pecado. O pecado não é como um pano sujo. Deus ama você tanto que ele enviou alguém para trocar de roupa conosco. Bem, veja, quando Jesus Cristo morreu na cruz há quase 2000 anos, ele pegou seu pecado e meu pecado, que era como uma vestimenta suja do pecado sobre ele, para que possamos ter sua justiça pura e limpa, que também era como uma vestimenta, ou um casaco. Como Deus nos amou para fazer isso por nós, muito mais do que Jacó jamais poderia ter amado seu filho José. Claro que ele o amava, e todos sabiam disso, incluindo 10 dos irmãos de José. Agora Benjamim era o irmão mais novo, então ele não sabia muito sobre isso. Mas aqueles 10 irmãos mais velhos viram o casaco novo que José tinha e ficaram muito chateados. E quando seus irmãos viram que seu pai amava José mais do que a eles o odiaram. Eles estavam pensando, José não só era um pequeno dedo duro, mas também era o favorito do papai, que conseguia algo especial que eles não podiam ter. Meu Deus, seus corações estavam tão cheios de ciúmes. A Bíblia diz que uma noite José teve um sonho. Era um sonho estranho, e quando ele acordou na manhã seguinte, ele queria contar a alguém sobre isso. Agora, se fôssemos você e eu, nós iríamos querer contar para aqueles irmãos? Não, nós ficaríamos tão chateados com eles. Quem iria querer conversar com eles? Você sabia que José tinha um espírito tão perdoador que foi exatamente para onde ele foi. E foi isso que ele disse a eles. Por favor, ouçam. Eu quero que vocês ouçam o que eu sonhei. Nós estávamos nos campos e estávamos amarrando feixes de trigo quando, de repente, meu feixe de grãos se levantou. E o feixe de vocês também se levantou. E, de repente, todos os feixes de grãos de vocês se curvaram para o meu feixe de grãos. Como você acha que os irmãos dele se sentiram? Eles falaram para ele, você está tentando nos dizer que vai reinar sobre nós? Você acha que vai ter domínio sobre nós? A Bíblia diz, e eles o odiaram ainda mais,
por causa de seus sonhos e por causa de suas palavras. O que esse ciúme vai fazer os irmãos de José fazerem? Você pode ter certeza que é uma história muito chocante na parte 2. Então, não perca!